Bom, e agora a altura para introduzirmos o teu convidado do Guerra e Paz de hoje é Pedro Paixão, escritor. Tem publicado 3 dezenas de livros e 2 álbuns de fotografia. Publicou recentemente o livro intitulado Desvio da Memória. Boa noite, bem-vindo. Viva Pedro, é um gosto ter-te aqui no Guerra e Paz. Muito obrigado por teres aceito este convite. E antes de mais, parabéns por este livro extraordinário, absolutamente extraordinário. Fui teu leitor fiel nos anos 90, eu tinha na altura 20 anos, e obras como A Noiva Judia, creio que estamos ali a passar, Viver Todos os Dias Cansa, Muito Meu Amor, entre outros. E confesso-te que, perante esse tipo de livros que nos anos 90 publicavas, quando me deparei com este portentoso desvio da memória, estranhei o volume, a abordagem, mas naturalmente também rapidamente identifiquei algumas coisas em comum. E o que eu pergunto é o que é que mudou no escritor Pedro Paixão dos anos 90 e o que assina esta obra de 2025? Envelheci. Talvez me tenha se tornado mais sensato e com a proximidade da morte tento ser melhor pessoa, sobretudo para os meus próximos, e continuo a fazer aquilo que sempre fiz e que mais gosto de fazer, que é estudar, aprender, tocar piano. É isso que eu gosto de fazer, é estudar, aprender, ler, tocar piano e agora pintar também. São paixões recentes, essas? Ou é algo que sempre quis fazer? Não, o piano já toca há 40 anos, mas a pintura pintei quando era adolescente, tinha um professor das Belas Artes, minha mãe deu uma educação muito boa, e depois, só há pouco tempo é que a minha querida esposa, não sei porquê, lembrou-se de me comprar 2 telas, 3 pincéis e umas tintas acrílicas, e eu comecei, e em 2 anos pintei 250 quadros, qualquer coisa assim. Foi muito excessivo. Pedro, este desvio da memória é uma junção absolutamente extraordinária de conhecimento histórico, investigação, leitura, alguma ousadia também na abordagem, e por isso te pergunto, quanto tempo demorou a escrever esta obra? 12 anos. 12 anos? 12 anos, mas tive alguns intervalos em que escrevi alguns livros mais fáceis, daqueles que eu escrevo sobre a minha vida. Não são bem autobiográficos, há sempre modificações e exageros, mas são fáceis, para mim são fáceis de escrever e escrevo rapidamente, em 15 dias, um mês. O desvio demorou muito tempo para escrever, precisou de muita investigação, muita investigação, muito trabalho. Tive muitas vezes para desistir, muitas vezes para desistir. E quando começaste, imaginavas a dimensão que a coisa ia ter? De maneira nenhuma. Começou simplesmente... não sei porque resolvi ir a Auschwitz. E em Auschwitz contaram uma história, que é a história do padre Maximiliano Maria Kolbe. E foi a partir dessa história que eu achei estranha. Como eu comecei a fazer perguntas e a investigar, e a partir daí é que foi-se desenvolvendo a investigação. É sobretudo sobre a relação da Igreja Católica e do cristianismo com o que aconteceu, a destruição dos judeus europeus. Mudou alguma coisa em si com essa visita a Auschwitz? Mudaram várias coisas. Não, por exemplo, uma coisa muito estranha, não consigo ver filmes, por exemplo, não consigo ver... Tudo o que me parece ser de ficção reputia-me. Eu adorava ver filmes, agora não consigo ver um filme. Não consigo ver um livro, não consigo um romance, não consigo ver... Tudo o que me pareça ficção repele-me. Não sei porquê. Isso remete um pouco para a ideia de, depois de Auschwitz e do Holocausto, como é que é possível a poesia? Concordas com isso? É um pouco isso? É essa frase célebre do Adorno, não é? Sim. Depois de Auschwitz não é possível a poesia. Mas essa frase pode ser interpretada de várias maneiras. Claro. Mas, num certo sentido, ele tem razão. Acho eu. Primo Levi diz que ele tem razão, com exceção de que só se devem escrever poemas sobre Auschwitz. Que é uma outra forma de dizer isso também, não é? Agora, se de repente, assim lembrei-me, estava completamente fora do guião, mas o Leandro Carnal, um historiador brasileiro, não sei se conheces, diz que, egoisticamente, quando ouvia uma criança a chorar, irritava-se. E depois foi a um museu do Holocausto e viu o número de crianças mortas e diz que agora o choro da criança é uma coisa de vida e não de morte, não é? Mas, enfim, é sempre tremendo de falar sobre este tema, mas acho que é importante também falar, e o testemunho que deixas
é também importante. Só uma questão também de curiosidade de quem também escreve, não certamente ao teu nível. Quando é que percebeste que o livro estava concluído? Eu não me apercebi que o livro estava concluído. O que eu me apercebi foi que não tinha mais forças para continuar. Okay. Por isso parei. E uma pergunta sem qualquer tipo de pretensão ou elitismo. O testemunho que deixas é tão importante, não há uma certa frustração de... Estamos numa fase em que muita gente não lê e, portanto, se calhar vai passar um pouco despercebido. Eu duvido que alguém tenha lido o livro todo. Não sei dizer. O livro é difícil, tem uma vantagem. Não são capítulos, quer dizer, não é um livro que tenha que se ler do princípio para o fim. São anotações e, portanto, se elas são autónomas, uma pessoa pode ler aquela que mais lhe interessa e ler só uma e não ler mais nenhuma. Mas, de qualquer maneira, o tema é difícil, não sei se interessa a muita gente, se não interessa, eu não sei dizer. Isso certamente, não é? Porque o tema interessa. Eu escrevi-o para mim. Escreveste para ti? Escrevi-o para mim no sentido de me tornar as coisas mais claras, de aprender, de saber o que aconteceu, procurar, investigar, procurar a verdade. A Edith está a dizer que procurar a verdade é procurar Deus. Eu gosto muito dessa senhora, que foi canonizada também como santa. E Pedro, tornar-se humano é a meta do ser humano e isso parece uma coisa mais ou menos óbvia, mas porque é que é tão difícil? É muito difícil porque nós somos seres confusos, como dizia o Thomas Mann. Quer dizer, temos ideias, vontades, desejos, muitas vezes antagónicos. Mudamos de opinião, aquilo que vem pode alterar aquilo que foi, as memórias também se alteram com aquilo que vem. E o ideal do humano, que é ser autêntico, verdadeiro, digno, é muitas vezes um ideal que é perdido, que não se consegue realizar. É difícil, é muito difícil ser-se humano, é muito difícil ser-se humano. É muito difícil ser-se autêntico, verdadeiro e digno, é muito difícil. Ainda a propósito dessas considerações e a propósito do livro que escreveu, O Desvio da Memória, tem aqui um excerto que diz: a vida tem todo o seu valor em si, somos nós que lhe damos e retiramos sentido, o que nos une é uma mesma ignorância. De onde é que vem essa ignorância que nos pode condenar? Há aquilo que nós sabemos, há aquilo que nós não sabemos, que sabemos. E há aquilo que nós não sabemos, que é o mais... é ilimitado. E, portanto, não podemos vir a saber. Ou repito, há aquilo que sabemos, há aquilo que não sabemos, mas que sabemos que vamos poder saber. E há aquilo que não sabemos, E isso não podemos vir a saber. Essa é que é a fundamental ignorância. São as respostas sem perguntas, as perguntas sem resposta. É o enigma, é o milagre, é o estarmos aqui, é o sermos aqui, neste mundo, agora, aqui. Isso é que é a ignorância que nos pode salvar, porque é o que nos une. É uma mesma ignorância. Ninguém sabe dizer porque é que estamos aqui. O que é isto? Quem somos? Quem somos? O que é que estamos aqui a fazer? Para quê? De quem? Para quê? Estamos perdidos, estamos confusos. Porquê é que classificas apenas anotações este ensaio sobre o judaísmo e os judeus europeus? É precisamente porque são textos autónomos, não é... Pode-se ler um e depois não ler os outros todos. Pode-se ler um e depois voltar para trás ou não ler mais nenhum. Não tem que haver uma continuidade, na leitura do texto, é por isso? Não há uma continuidade, não. De onde é que vem este ódio aos judeus que se repete em diferentes momentos? A nossa civilização pode ser dita civilização cristã. E o cristianismo constitui-se, identifica-se por oposição ao judeu. Isso é nítido no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos. Toda a narrativa é conduzida por uma adversidade entre Jesus e o judeu. O judeu, no Evangelho segundo São João, o judeu é o filho do diabo. Tente não perder o raciocínio. Nós já voltamos à conversa. Para já fazemos um curto intervalo neste Guerra e Paz dentro da Informação Privilegiada. Até já.
uma vez, muito boa noite. Estamos de regresso com o Guerra e Paz de quinta-feira e o convidado é o escritor Pedro Paixão. Mais uma vez, boa noite. Há pouco, quando fomos para intervalo, tinha-lhe perguntado de onde é que vem este ódio aos judeus e que se repete ao longo de vários momentos da história. Nossa civilização pode ser realmente designada como cristã e o cristianismo constitui-se por oposição, por antagonismo com o judeu. Nas narrativas do Novo Testamento, o que conduz a história é uma polémica, é sempre uma luta entre Jesus e o judeu. No quarto Evangelho de São João, o judeu é dito filho do diabo. Os judeus são filhos do diabo, não reconheceram o Messias, não só não reconheceram o Messias, como o mataram. Portanto, são os assassinos de Deus. A partir daí, o antagonismo percorre toda a história da civilização cristã. Onde há cristãos, normalmente, não quer dizer que todos os cristãos sejam antissemitas, mas onde há cristãos, há antissemitismo. Por isso, por exemplo, o que aconteceu quando os refugiados judeus procuravam encontrar abrigo noutros países, não podiam porque não lhes davam vistos, iam para Xangai, porque em Xangai não havia cristãos, havia poucos, e então não havia antissemitismo e eles podiam ficar lá. Foi para si uma surpresa que a Igreja Católica, ao mais alto nível, tenha ficado não só em silêncio, mas de algum modo tenha até apoiado as deportações de judeus para a Eslováquia e mesmo os campos de extermínio na Alemanha? Foi com surpresa e com muita tristeza. Católicos proeminentes foram decisivos para a subida de Hitler ao poder, sobretudo o que foi vice-chanceler do Hitler, von Papen, e o partido do centro católico foi decisivo para a consolidação da ditadura, porque votaram a favor de dar poderes plenipotenciários a Hitler, por exemplo. E depois, 6 meses depois, fizeram uma concordata, o Estado do Vaticano e o Estado Nacional Socialista fizeram uma concordata. Foi um grande triunfo diplomático para os nacionais socialistas e uma grande derrota para os católicos. Os protestantes também não se portaram melhor, mas os católicos eram como estavam mais organizados, mais unificados, é mais fácil falar da sua responsabilidade no que aconteceu, e que a responsabilidade que ainda não é completamente assumida. Portanto, eu considero, por exemplo, o João Paulo II não conseguiu reconhecer o Holocausto como Holocausto porque não conseguem admitir a responsabilidade que tiveram, a responsabilidade histórica, secular que têm. Constituíram a Igreja permitiu constituir a base sobre a qual se pôde depois acontecer o que aconteceu. E no livro tu abordas isso e é de facto tremendo e uma das coisas que abordas é de facto que a Igreja Católica está presente, por exemplo, em escolas, em seminários, na Alemanha nazi. Quanto tempo terá durado essa colaboração? No princípio, com a chegada de Hitler, a mais alta hierarquia católica da Alemanha abraçou com entusiasmo. Quando Hitler, em 1938, foi para a Áustria, o cardeal de Viena e Nietzsche mandou os sinos todos da Áustria tocarem de regozijo. O arcebispo de Paris estava tão colutado com o regime de Vichy, que era o grande colaborador, os grandes colaboradores de Hitler, que não pôde assistir, para grande desgosto do de Gaulle, não pôde assistir às comemorações da libertação. Portanto, em 1943, quando se percebe que a Alemanha não vai ganhar a guerra, sobretudo depois de Stalingrado, começam a perceber que Hitler vai perder, então a Igreja arrepende-se de certa maneira e o Papa Pio XII entra numa fase de grande misticismo, onde, por exemplo, Fátima é extremamente importante. Fátima é extremamente importante para Pio XII. O Pio XII é o Papa de Fátima. E Pedro, creio que estou certo ao assumir que esse desvio da memória que falas no título tem a ver com isso, nomeadamente o facto do Padre Kolbe, canonizado pelo Papa João Paulo II em 82, conhecido como o Santo de Auschwitz, ali assassinado, tem um santuário católico no campo de concentração, não é? O desvio da memória é uma forma de engano em que uma pessoa serve de factos verdadeiros
para passar uma mensagem enganosa. No caso do Padre Kolbe é fácil, o desvio é fácil de... Eu demorei meses a desmontar, mas de qualquer maneira agora é fácil dizer o que é que acontece. De facto, o Padre Maximiliano Maria Kolbe é assassinado dia 14 de agosto de 1941 em Auschwitz. Só que Auschwitz ainda não era em Auschwitz em 1941. Okay. Só meses depois, 6 meses depois, é que começa o projeto de solução final, que é a destruição, começa a construção de Birkenau. Quando ele morre, nem sequer há judeus em Auschwitz. E quando nós falamos em Auschwitz, a primeira coisa que nós nos lembramos, não é? E porque foi o que aconteceu, mais de 90% dos deportados eram judeus, mataram cerca de 1 milhão. O número a seguir de deportados são polacos, é um número muito inferior, são cerca de 140 mil, portanto, uma diferença enorme, e que viviam em condições diferentes. O grau de sobrevivência dos polacos era cerca de 50%, dos judeus era praticamente nula a sobrevivência. Pedro, há pouco referia que o Donald Trump disse que referiu-se ao conflito no Médio Oriente como algo que tem 3.000 anos e que ele agora está a conseguir a paz e que a Rússia e a Ucrânia é uma guerra com 3 anos. Que 3.000 anos é que ele se refere? É a única coisa que ele se pode estar a referir. Deve-lhe ter explicado, deve-lhe ter dado uma pequena lição. O que aconteceu há 3.000 anos foi a altura em que existiu pela única vez um reino de Israel, das 12 tribos, filhas de Jacó, filhos de Jacó. Mas durou menos do que 100 anos e só houve 3 reis, Saúl, David e Salomão. A partir de Salomão, o reino foi dividido numa zona norte e na zona sul, depois a zona norte foi conquistada e destruída pela Assíria, depois a zona sul foi destruída pela Babilónia. Portanto, é concisar isso que ele está a referir, mas não tem sentido nenhum falar de 3.000 anos. Há pouco referia os outros livros. Tu, nos anos 90, tens uma série de livros que foram grandes sucessos, muito diferentes, livros mais curtos do ponto de vista da escrita, mas curiosamente também com um grande sentido, enfim, filosófico de outra maneira. O que eu acho interessante é que este livro, que é completamente diferente e que coloca grandes questões filosóficas também, mas com uma brutal investigação histórica, se de algum modo há aqui uma abordagem relativamente parecida nesse aspecto, e pergunto, num tempo muito diferente, ou seja, o leitor dos anos 90 é muito diferente do leitor dos anos 2025. Tu sentes isso? Eu não conheço, se calhar nem conheço bem o meu filho, os meus netos ainda muito menos, e o contrário também acontece. Não sei. Se não fosse o meu editor, o Jorge Reis Sá, eu não publicava nada. Ele é que tem a confiança, porque eu não estou confiante de que voltar a publicar livros ou ter público. Não. Mas também não é uma coisa muito importante para mim, porque já repetiram várias vezes que eu sou um escritor, mas eu não me considero um escritor, nunca me considerei um escritor. Nunca a literatura para mim foi o essencial, nunca. Então, escreve porquê? Sou uma escrivaninha. Alguém escreve por mim, eu não sou eu que escrevo. Nunca pensei em ser escritor, nunca quis ser escritor, foi todo um acaso, um acidente. Sabes, o meu problema é tenho jeito para várias coisas, tenho jeitinho para muitas coisas, mas não tenho talento verdadeiro para nada. E basta-me ler um parágrafo do Proust ou um parágrafo da senhora Peça Luís para perceber que há um abismo intransponível, que eu não sou de facto um escritor. Assim como me ensinei filosofia, não posso dizer que sou um filósofo, é uma coisa completamente diferente. Portanto, eu nunca digo que sou escritor. Mas estas reedições agora, creio que nos teus braços morreríamos e Espécie de Amor estão a ser reeditadas, mostra que é um pouco intemporal o que escreveste nessa altura. Não, isso é a confiança do meu editor. Vamos ver se ele tem razão ou não. Espero que sim. Pedro Paixão, nós estamos aqui num programa de análise internacional chamado Guerra e Paz. É um livro também, é o nome de um livro. É um livro também. A realidade mundial interessa-lhe no sentido em que acompanha a presidência de Donald Trump, o que está a acontecer com a guerra na Ucrânia, o que está a acontecer no Médio Oriente, se acredita na paz, na faixa de Gaza? Da minha pequena janela vejo o mundo mais triste e preocupado. E no que respeita à faixa de Gaza, aquilo que me custa acreditar é que alguém acredite que vai haver paz. Não percebo como é que vai haver paz. Mas não é humano, Pedro, acreditar-se nisso? Querer-se acreditar nisso? Era bom, mas acho que eu não... Pelo que eu sei,
não é possível, é impossível. E está-se a ver que é impossível já se está a ver que é impossível. Já não há... Houve paz, está a haver paz, não está a haver paz. Claro. Muito bem. Pedro Paixão, resta-nos agradecer por ter estado no Guerra e Paz. Eu é que agradeço. Desta quinta-feira, chega agora ao fim. Parabéns pelo livro. Obrigado. Josmano, marcamos encontros até amanhã. Amanhã vamos ter o Fernando Medina para falarmos sobre França, se tem solução política e também associar ao que tem vindo a acontecer nas contas públicas francesas.